Jesus disse para nós que os mistérios do reino, eles são entendidos por meio de parábolas. Se você entender a eficiência e o poder das parábolas do Senhor Jesus, você vai poder avançar muito nas Escrituras. É claro que você vai precisar conhecer, até mesmo por intermédio das parábolas, as 7 festas do Senhor, que são festas do Senhor e não festas judaicas, que são festas santas e não festas profanas, que são festas para o seu povo e não festas para judeus. Você vai precisar conhecer a reunião das 2 casas de Israel, a restauração. Quando as 2 casas de Israel se unem, os gentios entram nessa reunião por intermédio da casa de Israel, entra nessa promessa. Deus não está trabalhando de uma maneira aleatória com o povo de Israel, unindo Judá com a casa de Israel, como se tudo fosse judeus, e à parte pegando a igreja para depois unir a igreja com as 12 tribos que já estavam separadas e se uniram. Esse não é o plano de Deus. E as parábolas do Senhor Jesus nos ajudam a entender isso. Mas quanto mais você estuda as parábolas, mais você avança no conhecimento dessas coisas. As parábolas, como o Senhor Jesus disse, elas nos dão a conhecer os mistérios do reino. Significa que, para você conhecer os mistérios do reino, você precisa realmente atentar para as parábolas do Senhor Jesus. Esse é o primeiro vídeo da série. Se você chegou nesse vídeo aqui, no meu comentário fixo vai ter um link com uma playlist, onde você vai pegar todos os vídeos em sequência. Antes desse vídeo aqui, eu gravei um vídeo também falando sobre parábolas. É como se fosse uma introdução para esse vídeo. E aí esse vídeo também é bom você assistir, porque nele você vai conhecer o irmão Felipe, um menino de 12 anos, que também está nessa meditação aqui e conhece bastante das Escrituras, está me ajudando aqui na meditação, estou ajudando ele no que eu consigo. E aí ele também entrou nessa, está estudando e está mandando bem. Todos os vídeos que eu fizer a partir daqui, eu vou indicar as pessoas para esse vídeo e para a introdução. Na verdade, isso daqui também é uma introdução, porque eu tenho que fazer uma introdução para as parábolas, falar para os irmãos o poder das parábolas antes da gente entrar na leitura, porque isso vai ajudar muito. Então continue assistindo. Se você quer conhecer os mistérios do reino, mas de uma maneira diferente, você vai conseguir através dessa série. Até mesmo para as pessoas que me acompanham há anos, elas vão ter muito acréscimo, porque eu tive acréscimo. E tenho coisas aqui anotadas, pensadas, meditadas, que eu nunca falei no canal. Então eu tive acréscimo sobre tudo o que eu conheço. E, como Jesus disse, os mistérios do reino são compreendidos por parábolas. Ou seja, você pode, além de conhecer os mistérios do reino, você pode conhecer os mistérios do inimigo, os mistérios do reino de Satanás, que não são do reino de Deus. Você vai ter farinha o suficiente e o poder de Eliseu para pegar essa farinha, jogar na panela e tirar a morte da panela. Porque tem muitas pessoas colocando morte na panela, sem conhecer o que está comendo. Então um vem e consegue detectar que tem morte na panela, mas ele não tem o poder de retirar a morte. O outro tem o poder de retirar a morte da panela. No caso, Eliseu foi um deles. Jogou a farinha na panela e retirou a morte da panela, e assim os profetas puderam comer sem morrer. Isso já é uma parábola. Então, com essas parábolas, com as explicações que eu vou dar, eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar a morte da panela. Tem muitas pessoas já infectadas, intoxicadas e até morrendo com a morte que pastores estão colocando na panela. Se você fosse pensar sobre uma parábola, para que serve uma parábola? Nós temos dicas dentro das Escrituras já mostrando para que serve uma parábola. Uma parábola serve para muitas coisas, e essa é a introdução que é importante você prestar atenção. Uma parábola, ela tem o poder de revelar para uns e ocultar para outros. Isso depende da intenção de quem vai falar a parábola e dos corações que estão ouvindo. Nós vamos ler alguns textos aqui, vocês vão ver que é importante isso. Só que as parábolas do Senhor Jesus, elas foram faladas pelo Senhor Jesus, pelo Criador das parábolas no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até mesmo lá no livro do Apocalipse.
Prestem atenção nisso. Quando Jesus pensava nas parábolas, ele como homem, pensava nas parábolas, ele estudou as Escrituras. O escritor de Hebreus fala que, como filho, ele aprendeu a ser obediente. Ele teve aflições, as mesmas que nós temos, mas ele nunca pecou, ele venceu o pecado. Ele teve que estudar as Escrituras e ele foi buscando ao Pai em muitas orações, em muitos estudos, em jejum, e foi recuperando a memória de tudo aquilo que ele tinha com o Pai antes de se fazer homem. Porque quando ele deixou o céu e nasceu como um bebê, como todo homem nasce, foram apagadas as memórias que ele tinha com o Pai no céu. Então ele veio e começou a recuperar desde criança. Ele já tinha ciência de quem ele era e do que ele veio fazer no mundo. Então, nós temos um relato disso aos 12 anos e depois nós só vamos ver Jesus aparecer em cena aos 30. Então ele começa a se revelar ao mundo e ele começa a falar por parábolas. E aí que está o segredo das coisas. Porque essas parábolas que o Senhor Jesus pensou são parábolas que foram criadas das palavras dos profetas. Nenhuma parábola que o Senhor Jesus criou pode ser completamente entendida se você não ir para a lei e para os profetas. Principalmente, nesse caso, as palavras dos profetas. Porque tudo o que o Senhor Jesus disse, as palavras dele estão nos profetas. Acontece que ele explicou de uma maneira onde ele resumiu muita coisa e dentro de um ensino de uma parábola, você não entende isso que eu estou falando se você não fizer a conexão das parábolas. Aliás, as próprias parábolas do Senhor Jesus, elas vão te indicar a leitura dos profetas. E aí você iria entender mais para frente, depois que fosse evangelizado, a profundidade das parábolas. Porque até onde eu vi, as parábolas do Senhor Jesus têm 3 camadas, 3 pisos, 3 níveis. A primeira camada é para evangelizar. É aonde você mesmo pode usar as parábolas do Senhor Jesus para ensinar para os irmãos, para pregar numa reunião. E as pessoas não precisam conhecer toda a história de Israel, toda a história dos profetas, para poder acreditar no Filho de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus, que o Pai enviou o seu Filho e que ele veio morrer pelos nossos pecados. E ele ressuscitou para a nossa justificação e ele vai voltar e vai nos ressuscitar. E que vai ter julgamento de vivos e de mortos e todas essas coisas. A gente pode falar pelas parábolas, de uma maneira bem tranquila, sem muita profundidade, para evangelizar. Por exemplo, quando Jesus fala dos 70 vezes 7, isso é uma parábola, embora ali não é o evangelista não diz que é uma parábola e não tem uma construção toda, é uma figura. Parábolas, elas empregam figura. Não tem como contar uma parábola se você não usar figuras. Então, tudo que você usa de maneira figurada é uma parábola já. Ela pode não ter uma construção toda, como as grandes parábolas do Senhor Jesus, início, meio e fim, mas se você empregou figura, já pode ser uma parábola. 70 vezes 7, você pode usar isso para evangelizar uma pessoa. Pedro fez uma pergunta: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? 7 vezes? Porque ele já tinha escutado do Senhor Jesus isso. Aí Jesus disse: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tudo bem, aí não foi colocado figura. Foi falada uma frase. Mas o 70 vezes 7, para quem não conhece as profecias de Daniel, vai entender que o Senhor Jesus está falando que é para perdoar o seu irmão muitas vezes, e não só 490 vezes. Acontece que 70 vezes 7 te leva para a profecia de Daniel, aonde na profecia, onde tem figuras, né? A estátua de Nabucodonosor, os 4 animais, aquela questão de tempo, tempos e metade de um tempo, as 70 semanas repartidas, tudo aquilo são profecias e são parábolas também, porque são figuras. E no caso ali, são visões. Então é muito mais profundo ainda, porque em uma parábola criada pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, ele pode mudar uns termos, algumas figuras, para ficar de compreensão. Mas mesmo assim, tudo que ele está falando tem total conexão com as visões dos profetas, com as parábolas do Antigo Testamento,
com as profecias do Antigo Testamento. Então, 70 vezes 7 para um pode ser apenas, aspas, perdoar o seu irmão muitas vezes, mas para outro, que foi para um segundo nível, 70 vezes 7, Jesus já estaria falando para Pedro entender só no futuro. Pedro, Deus estabeleceu do céu uma profecia de perdão para toda a humanidade, aqueles que reconhecerem o Filho de Deus como o único Senhor, e obedecer ao Pai, alcançarão perdão, e Deus está disposto a perdoar até o fim, até 70 vezes 7, até o final das 70 semanas. Já mudou toda a visão. E isso Pedro iria compreender muito tempo depois. Então, uma coisa é para evangelizar, outra coisa é uma segunda camada de revelação. A parábola dos 2 filhos da vinha. Você pode contar ela para evangelizar, mas você pode contar ela com as 2 casas de Israel. Então as parábolas do Senhor Jesus são assim. Primeira camada, evangeliza, ou seja, você recruta pessoas para o reino. Segunda camada, com a mesma parábola, você vai mostrar agora profecias, porque ela vai falar do reino. Aliás, Jesus disse, os mistérios do reino são ensinados por parábolas. Uma terceira camada é quando você reúne todas as parábolas, não apenas uma ou 2, você não está preso em religiões, as falsas doutrinas, os falsos pastores não te enganam mais, então você sai do segundo nível, vai para o terceiro, e aí você consegue, além de enxergar profecias para a volta de Jesus, você consegue ver o reino de Deus, como ele será na terra e não no céu. 1000 anos literais, e não um reino que já está acontecendo agora, onde Jesus supostamente é rei e o mundo está como está. Então, realmente, quando você faz a reunião das parábolas e você não está com o coração inclinado para seitas, a fim de sustentar uma doutrina ou uma religião, você entende o que o Senhor Jesus está falando, mas precisa da reunião das parábolas. E as próprias parábolas, elas fazem conexão entre si. Você está lendo uma parábola, agora você já passou do primeiro nível, vou para o segundo. Do segundo, você já vai começar a ver nas parábolas frases que vão te levar para outras parábolas. E às vezes essa outra parábola é a mesma parábola, por exemplo, a parábola dos talentos. Tem uma frase ali que te conecta com a parábola das minas. É bem semelhante, mas não é exatamente a mesma. Significa que o Senhor Jesus contou essa mesma parábola através de um outro prisma, para nos dar acréscimo dos mistérios do reino. E é incrível, porque a frase te conecta, só que as figuras ali mudam. O detalhe da parábola muda, porque uma Jesus usou minas, uma Jesus usou talentos, e outra ele usou minas. Em uma Jesus deu talentos específicos conforme a capacidade da pessoa. Para outra, Jesus deu 10 minas para cada um, não considerando mais a capacidade da pessoa. Então até o valor muda. O valor de talentos para minas muda muito os valores das coisas. Só que tudo isso tem o tom espiritual. Todo o dinheiro das parábolas são dons do reino e servem para falar de salvação e de galardão. Tem a parábola do denário, dos trabalhadores da vinha, a parábola dos talentos, que também são trabalhadores da vinha, só que aí elas estão falando coisas diferentes. E tem a parábola das minas. Então, por exemplo, você está lendo uma parábola e no final da parábola está escrito: a quem tem, mais se dará e ainda lhe será acrescentado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Complicado, né? Tem ou não tem? Se ele não tem, como que fala o que tem? É um trocadilho de palavras que você entende pela própria parábola. Então essa frase, por exemplo, está em Mateus, essa mesma frase vai te levar para Lucas. E lá em Lucas vai ser a parábola das minas. Só que essa mesma frase vai aparecer em uma outra parábola que não tem a ver com talentos e minas. Tem a ver com a parábola do semeador. Olha só a conexão. E isso você só consegue compreender quando você realmente está a fim de estudar. Quando você realmente quer entender os mistérios do reino. Aí tudo bem, você entendeu essa conexão e foi lá para a parábola do semeador. Aí nessa parábola do semeador vai ter uma outra frase
Tipo, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Pronto, isso daí te levou para uma outra parábola, para um outro contexto. E quando você soma tudo isso, aí você tem os mistérios do reino. Isso foi planejado pelo Senhor Jesus. Os 4 evangelhos foram planejados. E sobre isso aqui, nós vamos voltar a falar porque tem mais detalhes. Vocês vão entender quando a gente começar a estudar, porque vai ser uma série de vídeos, ok? Se você estuda sobre as 7 festas do Senhor, elas automaticamente vão te levar para o estudo das 2 casas. Ou no caso, se você não tem o conhecimento das 7 festas, não se ligou nisso ainda, mas está conhecendo sobre as 2 casas, as 2 casas vão fazer referências à plantação, a primícias, a colheitas, e isso vai te levar para o estudo das festas, né? Trombetas no caso. Tudo vai estar ligado. As 7 festas eu coloco em primeiro lugar, porque Deus primeiro revelou os tempos proféticos e as obras do Filho pelas 7 festas, para depois revelar a reunião das 2 casas de Israel, que é a história do povo de Israel. Se não entender a história do povo de Israel, como nós vamos entender a história profética da Bíblia, o livro do Apocalipse? Não tem como. Aí, estudando isso, você vai entender algumas coisas sobre o reino milenar. Jesus pegou tudo isso e colocou em parábolas. Só que ele não apenas resumiu, ele também acrescentou detalhes. É como se o Senhor Jesus tivesse pensado. É como não, ele pensou. Eu só estou usando aqui um jeito para eu me expressar. Como que eu vou explicar para esse povo que não tem conhecimento de nada as questões do reino? Eu tenho que ensinar sobre morte, ressurreição, juízo, reino vindouro. Eu tenho que exortar e repreender, mas eles não têm profundidade. Eu não posso falar dos profetas agora. Os apóstolos iriam fazer isso. Então o Pai revelou ao Filho a maneira como ele fazer. Pensar nas parábolas. Olha como Jesus, o Filho, meditava 24 horas. Até quando estava dormindo, o Pai deveria dar sonhos para o Filho, porque ele criou essas parábolas. Só ele poderia ter feito isso. Aí ele criou essas parábolas de uma maneira onde ele poderia evangelizar o povo, aproveitou para dar algumas dicas de um pai que quer celebrar as bodas de um filho, ou de um rei que saiu para muito longe e deu talentos para os seus servos, porque ele está a fim de tomar um reino para si. Já deu dicas. E ao mesmo tempo, Jesus pensou em uma maneira de pessoas, no decorrer das eras, até mesmo no nosso tempo, que é realmente o tempo do fim, ter acréscimos, de maneira que as pessoas daquele tempo iriam olhar para as parábolas com um tipo de profundidade. Mas depois, conforme os tempos vão passando, as pessoas vão olhar para as parábolas com mais profundidade, principalmente quem tem acesso ao livro do Apocalipse. As igrejas que tiveram acesso ao livro do Apocalipse vão ter mais conhecimento nas parábolas do Senhor Jesus do que o tempo dos apóstolos, que eles não tiveram acesso ao livro do Apocalipse. Mas nós, além de termos acesso ao livro do Apocalipse, nós já passamos pela linha do tempo. Nós já estamos na reta final. Nós já estamos entrando quase na última hora. Precisa iniciar a última semana, mas nós já estamos na 7ª cabeça da besta. Quando ela se formar plenamente, ela vai governar por pouco tempo com os 10 reis e depois vocês sabem o que acontece. O chifre pequeno se levanta no meio dos 10 reis e ali a gente já sabe que iniciou a última semana. Parábolas. Então o próprio livro do Apocalipse, ele já é um livro de parábolas, porque é um livro de figuras. Só que o livro do Apocalipse é um nível muito mais elevado do que o Senhor Jesus falou nos evangelhos. Mesmo assim, o Senhor Jesus deixou confirmações nas parábolas, plural. Não é usar uma só ou 2 e ainda modificar elas conforme aceita. Parábolas. O Senhor Jesus deixou dicas nas parábolas que vão nos confirmar se a nossa interpretação do livro do Apocalipse está correta ou não. Então, se os evangelhos são evangelhos de muitas parábolas, o livro do Apocalipse, ele é todinho um livro de parábola, só que ele é um nível mais elevado. Ele mistura as visões dos profetas, pega textos da lei, dos profetas, dos salmos, reúne os pontos mais importantes dentro de uma profecia e junta em figuras, ou seja, são parábolas. Tem essa conexão. Então,
as parábolas do Senhor Jesus vão te treinar para você ficar esperto no livro do Apocalipse. E com o livro do Apocalipse, por acaso você não acaba conhecendo os segredos, os mistérios do reino? Por isso que, além de eu explicar, ou qualquer outra pessoa que está te ensinando, você precisa ir na palavra investigar as coisas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu posso pegar algumas parábolas, vamos supor que eu sou da seita calvinista, por exemplo. Eu posso pegar algumas parábolas que tem pontos ali que elas acabam fundamentando a minha seita. Só que eu peguei a parábola desse evangelho e não do outro, porque aqui é o que está mais conexo com a minha seita. Aquele outro ali já está me atrapalhando, então deixa para lá. Então, esse texto aqui, essa parábola, esse capítulo, ele foi predestinado para ser lido, o outro foi rejeitado, mas está na mesma Bíblia. E aí eu posso fazer isso. E além do mais, mesmo que eu escolha uma só parábola, eu posso pular alguns versos. Ou eu posso, por exemplo, você vai perceber que acontece muito isso. A pessoa está lendo ali e a parte difícil ela leu, só para disfarçar, pulou e continua explicando. Mas naquele ponto ali ela foca. Porque aquele ponto pode estar sustentando a doutrina estranha. Aquele ponto pode ser a morte na panela. Então, ou ela pula o texto, ou ela lê e não explica. Você tem que estar atento a isso. Ou então ela vai realmente explicar toda a parábola, só que ela não vai fazer a conexão das parábolas. Ela pode pegar aquela parábola, ligar com outro capítulo, o outro capítulo já vai estar distorcido e você não vai compreender. E aí os segredos do reino não vão ser revelados para você. Então eu citei aqui a seita calvinista como um exemplo, mas tem várias outras seitas que fazem isso. Eu poderia fazer parte de uma seita e agora está te enganando. Com uma retórica, com uma aparência, ou com um grupo de pessoas, ou num podcast, eu poderia estar colocando morte na panela de vocês. E quem é aquele que vai ter a farinha para retirar? Tem gente que não consegue nem detectar que tem morte na panela. Já imaginou se lá no tempo de Eliseu não tivesse um que conseguisse detectar a morte na panela? Talvez Eliseu iria detectar, mas até isso acontecer, alguns poderiam morrer. Ou serem intoxicados, ficarem, gravemente feridos. Chegar até quase o ponto de morrer. Isso é uma parábola espiritual para o nosso tempo. Compreenderam? Então até aqui eu fiz uma exposição de pensamentos para vocês entenderem o poder das parábolas. Lembra? Elas têm 3 níveis. Nós vamos confirmar isso durante os estudos. Agora, para finalizar essa parte, eu vou ler aqui um texto, vou falar mais algumas coisinhas e a gente finaliza. Por exemplo, aqui em Mateus 13, presta atenção nesse texto, verso 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Aí, Mateus vai dizer o porquê. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Tem que ler esse salmo. Um nível é você ler isso daqui e explicar para os irmãos. E o que eu vou explicar aqui agora. Por que Jesus falava por parábolas? Aqui já diz, para publicar coisas ocultas antes da fundação do mundo. Lembra que Paulo fala que o evangelho estava oculto com Deus antes da fundação do mundo e que pelas palavras dos profetas nos foi manifestado? Está lá em Romanos 16, lá no finalzinho. Pode ler lá Romanos 16, do verso 25, acho que é o 27. Essas palavras vão estar lá. As palavras dos profetas manifestaram o que estava oculto. Só que elas manifestaram... Meu Deus, isso dá trabalho explicar. Elas manifestaram em uma programação que iria ser desvendada mesmo no Novo Testamento.
Claro que muitos profetas e reis e pessoas daquele tempo iriam compreender muita coisa. O próprio Davi já compreendia que os sacrifícios que se faziam no templo era a respeito do Messias e já escreveu nos Salmos e eles cantavam isso com entendimento. É um testemunho que Deus deu naquele tempo da geração de Davi. Salomão também sabia disso, eles cantavam isso, eles olhavam para os sacrifícios e Davi mesmo colocou os músicos, estabeleceu as numerações de músicos, coisas incríveis, né? Tem a ver lá com os 24 anciãos, com 144 mil. E durante os sacrifícios da tarde e da manhã, Jesus acrescentou sobre a lei de Moisés que iria ter não somente trombetas, mas músicos. Então eles cantavam aquelas coisas e falavam a respeito do Messias que eles esperavam e eles já criam. Nada disso foi revelado somente no Novo Testamento. Era um testemunho que, na época de Davi, o povo recebeu. Foi perdido durante o tempo várias vezes, mas eles já sabiam. Então Isaías, quando vai falar do sacrifício de Jesus, como Isaías já teve acesso aos documentos de Davi, Isaías então fala literalmente sobre o sacrifício do Senhor Jesus, o Messias, aplicando isso para o futuro, mostrando a troca de alianças, tudo em Isaías 53. Claro que era um profeta que alcançou um nível muito grande com o Senhor e aquelas pessoas daquela geração, muitos rebeldes, não compreendiam, mas ficou para nós. Ou seja, realmente as palavras dos profetas manifestavam esses mistérios, só que cada profeta recebia a sua porção no devido tempo, as suas visões. Então, enquanto Isaías profetizava Isaías, Amós, Miqueias, Oséias, profetas contemporâneos, mas não tinha ainda as profecias e as visões de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Então esses profetas fazem parte do grupo dos últimos profetas. A própria palavra em Zacarias fala primeiros profetas e últimos profetas. Então esses últimos profetas já tinham mais conhecimento porque eles tiveram acesso às profecias, sonhos e visões dos primeiros profetas. Os primeiros profetas não tiveram acesso às profecias e visões dos últimos profetas. E depois de tudo isso, os apóstolos têm acesso a tudo isso. Mas não têm acesso ao livro do Apocalipse, porque ainda não tinha. Aliás, eles não tinham acesso nem às suas próprias cartas e aos evangelhos. Isso foi construído durante a vivência deles. As cartas foram sendo escritas, Paulo escreveu, Pedro leu. Então, eles foram tendo acesso a uma porção do Novo Testamento, mas ainda assim, o único que teve acesso ao Apocalipse foi João. Então assim Deus foi construindo as Escrituras, certo? Então as palavras dos profetas revelam as coisas, os apóstolos manifestam, as 7 igrejas recebem acréscimos, porque recebeu o livro do Apocalipse, e isso vai passando pelo tempo, conforme o tempo vai passando, as coisas vão fazendo mais sentido, e agora que nós estamos no tempo da 7ª cabeça, nós podemos olhar o livro do Apocalipse, que é um livro de parábolas, sim, em 8D, por exemplo. Basta você estudar bastante. E aí você, através do olhar do Apocalipse, volta nas parábolas de Jesus, então você vê coisas incríveis. Aqui está dizendo, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas antes da criação do mundo. Ou seja, tudo o que Deus criou na natureza, na agricultura, não foi por acaso. Cada semente, cada planta, até animais, eles foram criados com um embelezamento, sabe? Cada um com um tipo de entendimento. Só o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas tem parábolas nos animais, tem parábolas nas plantas. Tem parábolas. Os animais são usados como sacrifícios. Tem parábolas nas verduras. Não em todas, mas em muitas Jesus usou a uva. Mais o quê? Bom, tem a uva, o azeite, o figo. Vem das árvores, né? Da videira, da figueira, da oliveira. E tudo isso são parábolas. Até o arrebatamento da igreja, ele é entendido também por parábolas.
E não somente pelo que Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e em 1 Coríntios 15. Então Deus deixou os mistérios do reino na agricultura. Que coisa linda isso! O mundo vive e sobrevive por causa da agricultura. Em Eclesiastes diz que até o rei desfruta da terra, até o rei come da terra. Ou seja, mesmo ele sendo rei, estando acima de todos, ele sobrevive da terra como qualquer outro. E o homem, ele faz parte da terra. Pode ver, o homem se conecta com a terra, com a árvore, com a natureza. Mas Deus também chamou ele para fazer parte do céu. Nós precisamos da agricultura não somente para sobreviver, mas para poder entender muitos mistérios do reino. Sabia? Por isso que Satanás quer destruir a terra. Por isso que ele modificou a agricultura. Ele colocou equipamentos tecnológicos para que os homens esqueçam de como é verdadeiramente a agricultura. Até mesmo aqueles mais raízes, eles, por causa dos equipamentos tecnológicos, eles ferem a terra e não sabem. A terra não foi feita para receber um trator em cima dela e receber, sabe, cavar ela tão profundo e machucar a terra. Isso é científico. E não deixar a terra descansar. A terra ela foi feita sim para receber alguns danos. Ela sim tem que receber enxadada, tem que ser tratada, mas ela se recupera. E quando ela se recupera, ela traz os benefícios para nós. E é claro que para isso também depende do sol e da chuva. Tá tudo ligado: sol, lua, estrelas, chuva, terra. Mas Satanás veio alterando a tecnologia, com a tecnologia, de maneira que os homens não contam mais o tempo pelo sol, pela lua, já desconectaram do relógio celestial, ainda que literal, porque qualquer homem comum de todas as gerações contava o tempo pelo sol, pela lua, ou seja, eles estavam olhando mais para o céu. E olhando mais para o céu, eles iriam entender a sincronia desses astros, iriam entender que tem que ter uma mente criadora para criar aquilo numa sincronia, pela lógica. Por isso que eles se tornam indesculpáveis. Mas aí vem a tecnologia e o homem já vê tudo num relógio, num celular. A mesma coisa com a agricultura. A terra já não descansa, ela não produz os mesmos frutos, e o que produz, os frutos já vêm doentes, já vêm com agrotóxico, fora que os próprios equipamentos, eles modificam a maneira de como são feitas as colheitas, e aí o que acontece? A gente não consegue entender as coisas. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa separando o joio do trigo na moda antiga, a gente entende ali o arrebatamento da igreja. Parábolas, revelando mistérios do reino, tem a ver com a agricultura, que é o que o Senhor Jesus usou, plantação, peixe, rede ao mar, um monte de coisa assim, e que revelava os mistérios do reino. Ou seja, Deus que pensou nesse projeto todo, e por isso que Satanás luta para colocar doutrinas de homens, para desconectar contextos, para inverter as coisas, para modificar o mundo e alterar ele pela tecnologia, tudo para que o homem não entenda os mistérios do reino. Então o nível da leitura está em explicar isso, tudo que eu falei para vocês aqui, nesse texto. E faz sentido, né? Outro nível é você fazer isso daqui. Aqui tem a referência, e aqui você vai ver o Salmo 78. Você pode ir lá para o Salmo 78, de fato, e ler tudo o que diz o Salmo. Você vai ter acréscimos. Esse Salmo é muito grande, então não vou ler tudo, não vou ler nem metade. Vou ler só um pedacinho aqui. É o Salmo didático de Asaf. É o que o profeta disse e que se cumpriu quando o Senhor Jesus abria a boca e falava por parábolas. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais,
não o encobriremos a seus filhos. Profecias. O que os profetas ouviram, publicaram. O que os apóstolos ouviram, acrescentaram. O que o Senhor Jesus ouviu dos profetas, publicou. Os apóstolos escreveram, publicaram e assim vai passando de geração em geração. Então diz, o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ou seja, tudo isso contado por parábolas. Aí aqui no verso 5 diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Tá vendo como tem a ver o testemunho e a lei de Deus? Sem o testemunho e a lei, ou seja, sem os primeiros 5 livros da Bíblia, você não entende as parábolas que saíram da boca dos profetas. E sem isso, você não entende as parábolas que saíram da boca do Senhor Jesus. Você pode até evangelizar, você pode até chamar aquele montão de pessoas, só que depois cada um vai se dispersar para uma seita, para uma doutrina e até muitas vão se desviar, porque elas não vão ter o Filho de Deus fundamentado pela lei e pelos profetas. Tudo vai se perder. Por isso que as parábolas têm 3 níveis. Primeiro, evangeliza, chama a multidão, depois faça discípulos. Use as parábolas do Senhor Jesus num segundo nível, numa segunda camada, comece a falar dos mistérios do reino, comece a conectar as coisas e aí você vai conduzir as pessoas para um terceiro nível, que é falar do reino milenar, os mistérios do reino. Ou seja, não é só do reino que começou na nossa mente, que o Senhor Jesus disse, o reino dos céus, o reino de Deus está entre vós. Jesus não disse que ali o reino se iniciou e que ele já estava reinando. Primeiro nós temos que nos tornar seres espirituais para poder, com os olhos espirituais, entender o reino de Deus. Tanto o de antes da fundação do mundo, como o que vai ser quando o Senhor Jesus voltar. Então o reino de Deus tem que estar em nós. Ou seja, no sentido de entender as coisas do reino, de entender o que aconteceu antes da fundação do mundo, a rebelião, e como Deus expulsou do céu tudo que não pertencia a ele, e como que esse mistério veio para a terra, e o porquê que ele criou tudo, você se torna um ser espiritual, ou seja, o reino de Deus está em você, mas nas próprias parábolas do Senhor Jesus, dentro delas, ele já mostra que o reino vai dar início no futuro, na volta do Senhor Jesus. E lá o Apocalipse 11, a partir do verso 15, no toque da última trombeta, confirma e se conecta com várias parábolas. E aqui está contando a história. Verso 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes. Passando o bastão. Geração passando a profecia, as parábolas, a lei, o testemunho para outras gerações, para que pusesse em Deus a sua confiança e não esquecesse dos feitos de Deus. Verso 7, para que pusesse em Deus a sua confiança, olha a fé, vindo pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada. E aí, a partir daqui, vai contar toda a história do povo de Israel, a desobediência e tudo mais, até chegar no final do Salmo. Isso já é um acréscimo no que Mateus disse. Então, de fato, o que nós lemos nos leva para o Salmo 78, que você vai ver que te leva para um monte de profecias, mas aí você não pode perder o foco. Volta lá naquela parábola, e aí você lê ela, você vai ver que uma parábola te conecta com a outra. Jesus deu a conhecer aos seus discípulos, e aí o próprio Senhor Jesus explica o porquê que foi dado a conhecer a eles, o porquê que a uns é dado e a outros não. Não é uma predestinação e uma eleição no qual Deus, de propósito, porque somente Ele amou uns e não a outro, porque Ele é soberano e faz o que quer, e aí no que Ele quer revelar para você e não para outro, para que você seja salvo e o outro pereça. Não tem nada a ver. Isso é invenção do homem, é coisa até diabólica. O Senhor Jesus já fala para quem Ele quer revelar o Pai, para quem Ele quer manifestar. O Senhor Jesus já fala, já explica, dentro do seu contexto geral,
Por que que ninguém pode ir ao Pai se não for por intermédio dele? E por que que ninguém vem até ele se não for o Pai que o trouxer? Não tem como ele falar diferente disso, isso é pura verdade. Jesus está falando, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, mas vocês não querem vir a mim. Mas aí o Senhor Jesus fala, em outro texto, vocês não querem vir a mim para ter vida, mas vocês não podem vir a mim se o Pai não trouxer. Quem que o Pai quer trazer para o Filho e quem que o Filho quer revelar ao Pai? Aqueles que não endurecem o seu coração. Os próprios discípulos que Jesus escolheu foram repreendidos 2 vezes pelo Senhor Jesus por terem os seus olhos e corações endurecidos. O próprio Filho está falando, não foi o Pai nem fui eu. Por que que vocês têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem? Por que que estão com o coração endurecido? É o pecado do povo. Então o Pai quer revelar o Filho para aqueles que ouvem a voz do Espírito, para aqueles que atendem o seu chamado. Para esses o Pai quer revelar. O Pai vai querer revelar o Filho para quem ouve a palavra e escarnece? E o Filho quer revelar o Pai para quem vai pisar as pérolas que ele dá? Obviamente que não. Então o Filho, sim, ele revela o Pai para quem ele quer, mas ele já mostra para quem ele quer. O Filho fala, eu vou ter misericórdia de quem eu quero, mas nos próprios mandamentos, Jesus já fala de quem ele quer ter misericórdia. De quem tem misericórdia com o próximo. Aliás, é uma dica dele. Se você for misericordioso com o seu próximo, você alcança a misericórdia. Então, as parábolas se auto-explicam. E aí você, com as conexões das parábolas, se desvia de seitas, se desvia de coisas diabólicas, se desvia da morte na panela, não vai comer comida envenenada, recebe acréscimos, recebe as visões do reino, os mistérios do reino te são dados para você ensinar para os seus filhos, para os seus irmãos. Se for a geração final, já está perto do fim então. Se não for, esses vão ensinar uma outra geração, que vão ensinar uma outra geração e você multiplicou os seus talentos. Compreenderam? Então tá, esse vídeo eu vou parar aqui. Realmente ele ficou grande, né? Mas se você chegou até aqui, me deixa saber nos comentários. No próximo vídeo, eu já não vou fazer a reflexão dessas coisas. Não vou preparar o entendimento de vocês para vocês entenderem o poder das parábolas. Nós vamos já ler as parábolas. E durante a leitura, eu vou fazer as conexões, vou alertar vocês sobre algumas seitas, algumas coisas que vocês devem se desviar. E pelas parábolas, fica confirmado. Porque por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se confirma. No caso, 2 ou 3 testemunhas bíblicas. Então eu não vou induzir a você ler uma parábola e acreditar na seita que eu estou defendendo. Não. Eu vou te induzir a você ler as parábolas. Eu vou te ensinar a você fazer a conexão de todas elas, para você confirmar se o que você está comendo está envenenado com morte, e aí precisa de jogar farinha, ou se não. Então é isso, comente o que você entendeu no comentário. Se você tiver algum acréscimo, pode colocar. O que você não entendeu, também coloca. E aí a gente dá prosseguimento na parte 2, parte 3, parte 4, até onde eu perceber que dá para finalizar o assunto. Tá bom? Fiquem na paz então. Deus abençoe.